Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse webinar que está sendo realizado pela Ciência em parceria com a Celonis e com a participação aí da EDP, através do nosso colega Ricardo Henriques. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Process Mining e sobre como a tecnologia Celonis utiliza Process Mining para que nós possamos conhecer os processos de negócio de nossas empresas e, com base nisso, atuar sobre eles, ganhando eficiência e tornando a nossa empresa mais resiliente às mudanças do ambiente de negócios que estão acontecendo em todo o mundo, por diversas razões, né? Meu nome é Orlando Reis, eu sou gerente de processos na Ciência, responsável pela área de gestão e melhoria de processos e também pela nossa parceria com a Celonis. Vou contar hoje aqui conosco com a presença do Rodrigo Carvalho, Solutions Engineer para a América Latina da Celonis, e com o Ricardo Hugo Henriques, responsável pela área de Business Enablement e Transformation da EDP Comercial de Portugal. Nós vamos começar falando um pouquinho rapidamente das empresas que estão envolvidas aqui. No caso, a Ciência. A Ciência é uma empresa de consultoria presente no mercado brasileiro desde 2007, parceira da SAP desde seu nascimento e com uma especialização em trazer inovação na plataforma de tecnologia para o mercado, para empresas, para as nossas empresas clientes. Hoje são mais de 50 clientes atendidos, com mais de uma centena de projetos executados, sempre com um foco muito grande na qualidade do resultado final e no relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Temos uma equipe de especialistas bastante experiente, inclusive com equipe bastante qualificada no uso dos Celonis, certificados com os Celonis, né? E o nosso foco é sempre trabalhar com inovação e com valor agregado para os nossos clientes. A Celonis é uma empresa praticamente dispensa apresentação, é a empresa líder global em Process Mining, uma pioneira no uso da tecnologia em Process Mining. Foi dela uma das primeiras plataformas de Process Mining lançadas no mercado, por volta de 2010, aproximadamente, né? Hoje ela é sediada em Nova York e em Munique, mas conta com escritórios em muitos países do mundo, tem uma presença no Brasil já desde final de 2018, conta com clientes de grande porte, empresas grandes no mundo como Siemens, Uber, L'Oréal e muitas outras, e vem experimentando já desde o começo um forte crescimento baseado na demanda grande que essas grandes empresas têm pela tecnologia Process Mining, né? Bom, muito bem. Sobre o que nós vamos falar aqui nessa nossa conversa, nesse nosso evento? Vamos procurar contextualizar o ambiente de negócios hoje no mundo em função da pandemia, que é um evento histórico que nós estamos vivenciando, mas não apenas em função dela, mas também por conta de muitas transformações e tendências que já estavam acontecendo e que já estavam pressionando fortemente o ambiente de negócios e exigindo das empresas uma resposta à altura. Vamos falar como é que a empresa pode se tornar resiliente, ou seja, adaptável, ágil, eficiente frente a estas mudanças, frente a esses impactos, pelo conhecimento dos seus processos e pela ação de melhoria constante dos processos de negócio. Vamos explicar como o Process Mining pode ajudar a empresa nesse caminho e vamos apresentar aí a plataforma Intelligent Business Cloud da Celonis, plataforma líder global nessa tecnologia. E vamos fechar com chave de ouro, mostrando a experiência de um grande cliente da Celonis, no caso a EDP Comercial, né, que tem base em Portugal, através do Ricardo,
que vai mostrar o seu caminho no uso da plataforma Celonis e no uso da tecnologia de Process Mining. Tá? Vocês que tiverem alguma questão, poderão colocá-la aí, existe uma barrinha, vocês vão ver ali um ícone Q&A, né? Podem gravar ou registrar a sua questão ali, né? E dizendo para quem ela se endereça, ou se é endereçada para qualquer um dos apresentadores, ou se para algum específico, para que então a gente possa, ao final da nossa conversa, aí, reservar alguns minutinhos para responder as suas perguntas. Aquelas perguntas que não pudermos responder dentro do período de duração desse webinar, nós vamos responder depois e vamos enviar as respostas para vocês por e-mail. Está bem? Pois bem, muito bom. Vamos começar então. Perdão. Perdão. Bom, o que nós estamos vendo hoje em dia é realmente um evento histórico. Eu acho que não é preciso ressaltar, porque isso tem impactado diretamente as nossas vidas, a vida das empresas onde a gente trabalha e da sociedade em que a gente vive, certo? Mas é importante entender que as mudanças trazidas por essa pandemia não são, na verdade, muito novas. O mundo já viveu outras pandemias anteriores, mais recentemente, nas décadas de 2000, da década de 1990 e antes, além de uma grande pandemia global em 1918, que vocês já devem ter ouvido falar. O que diferencia esta pandemia, em especial das anteriores, é que ela parece estar acelerando uma série de mudanças, de transformações que já existiam no âmbito da sociedade, no ambiente de negócios. Mudanças demográficas, por exemplo, como o envelhecimento da população, que nós estamos sentindo aqui no Brasil, ainda de forma um pouco sutil, mas já começando a afetar, né, a percepção da população como um todo, afetando os negócios, afetando a maneira como os governos devem se planejar. Mudanças no ambiente de trabalho. Home office não é uma novidade propriamente, está sendo adotado mais agora, intensivamente, mas já havia antes empresas que trabalhando intensamente com home office. Né? Mudanças nos hábitos de consumo. O e-commerce teve uma grande explosão desde o início da pandemia, no início do ano, mas ele já vinha crescendo bastante. Né? E então, o que aconteceu foi uma aceleração dessa tendência. A transformação digital, ou seja, todo o impacto do uso da tecnologia digital nas nossas vidas e na vida das empresas, já vinha acontecendo com cada vez mais força. Então, nada do que nós estamos vendo em relação a estas mudanças específicas é novidade. O que aconteceu foi uma aceleração e um recrudescimento dessas tendências. Tá? Com a pandemia, somou-se alguma coisa nova, alguns novos fatores. Tá? Por exemplo, a primeira coisa a se sentir naturalmente foi a redução das receitas e a pressão sobre os fluxos de caixa da empresa, obrigando as empresas a observarem com muito mais cuidado, com muito mais atenção, o seu caixa, a manutenção do caixa e a fazer um discernimento muito forte nos tipos de investimentos e principalmente em pensar como reduzir os gargalos, como reduzir os vazamentos, né, de caixa que podem estar acontecendo, ou seja, como aumentar a sua eficiência no sentido de preservar o seu caixa. Além disso, a gente também percebeu uma quebra na cadeia de suprimentos, à medida que muitas empresas produtoras de insumos pararam de operar subitamente no nosso país mesmo ou do outro lado do mundo, e com a falta de insumos, houve também uma redução na produção global, certo? Isso obriga a uma gestão mais eficiente nas cadeias logísticas, certo? À medida em que nós temos que ter muita segurança sobre o que é possível, o que não é possível produzir, como produzir e por aí vai. Há uma pressão sobre a gestão da mão de obra hoje em dia. Com a redução do nível de emprego, e também com a redução do nível de capacitação da mão de obra em função da pandemia, mas também antes dela, nós temos uma questão de qualidade e também de eficiência pressionando os RHs em todas as empresas
E quanto maiores forem essas empresas e quanto mais diversificada for a sua mão de obra, mais importante será esse efeito. E, por fim, novos hábitos de consumo. O consumo, como a gente acabou de falar, de e-commerce, né, estão pressionando, estão impactando as cadeias de distribuição, as cadeias logísticas, obrigando as empresas a repensarem o modo de operar as suas cadeias logísticas, as suas cadeias de venda e sua interface com o consumidor. Ou seja, hoje o consumidor mudou o seu estilo, está mais exigente, está pressionando mais, está impactando mais a distribuição e, consequentemente, as empresas precisam responder a isso. Como nós vemos essa resposta? Por onde caminha essa resposta? Quais são as ações que a empresa deve tomar para responder a estas e a tantas outras efeitos e tantos outros impactos? Certo? Nós entendemos que a melhoria contínua dos processos de negócio, tornando-os mais eficientes, utilizando de maneira racional a automação, a tecnologia, ainda é a estratégia mais efetiva para nós aumentarmos a resiliência e, consequentemente, melhorarmos a resposta das empresas às mudanças no ambiente de negócios. A maioria das pessoas sabe isso e isso é quase que um lugar comum. Só que da mesma forma como a gente pode falar que lavar as mãos é importante, usar máscara é importante e nem todo mundo faz, também podemos dizer que muitas empresas falam de eficiência sem realmente praticá-la ou sem realmente persegui-la no dia a dia, certo? E porque o processo de se tornar eficiente uma operação, ela obedece a algumas etapas que vão da identificação de oportunidades de melhoria, certo? Buscando entender os seus processos e conhecê-los, certo? Passando pelo planejamento, ou seja, pela definição de ações de melhoria, até a execução dessas ações em si e ao monitoramento das ações que estão sendo executadas. Ora, a maior parte das empresas, na verdade, ela já tem um problema na identificação dos seus processos. É incrível, mas existem muitas empresas que não sabem exatamente como os seus processos, mesmo os seus processos centrais, são executados no detalhe. Qual é o nível de eficiência? Quanto que eu tenho de perda em um determinado processo? Quem executa o quê e em qual momento? Qual é a resposta que esse processo tem para uma determinada ocorrência fora do normal? Muitas empresas não têm isso mapeado, não conhecem os seus processos. Então, o primeiro passo para se entender como fazer uma melhoria é conhecer os processos de negócio que são realizados no seu detalhe. E é aí que a gente começa a trabalhar com as diversas formas de mapear processos, das quais Process Mining é hoje a mais avançada. A partir do momento que nós entendemos os nossos processos, sabemos o que é executado, quais são as suas variantes, ou seja, quais são os caminhos distintos que podem ser executados dentro de um determinado processo qualquer, aí então nós podemos começar a identificar pontos de melhoria e planejar ações para fazer essas melhorias acontecerem. Mas não basta fazer isso, a gente também precisa implementar estas ações de maneira racional, priorizando as que têm maior impacto e, finalmente, a gente precisa fazer um monitoramento. O cerne da questão aí, talvez o principal disso tudo, seja a expressão melhoria contínua. O que quer dizer isso? Quer dizer que é preciso que as empresas entendam que não é fazendo apenas uma única vez ou trabalhando isso esporadicamente que a gente vai ter um ganho significativo de eficiência. A continuidade, ou seja, o espírito de melhoria contínua, ter isso introjetado na empresa é fundamental. Então é preciso haver uma disciplina para que isso aconteça ao longo do tempo. Os ganhos serão maiores no começo, é claro, mas haverá bastante ganho no futuro se essas melhorias forem continuamente implementadas. E é nesse ponto que a gente chega à questão.
Como que nós vamos fazer isso? Como que a gente pode trabalhar o entendimento, perdão, o entendimento dos processos de negócio? Process Mining é uma tecnologia relativamente recente, né, que veio ampliar a capacidade das empresas de mapear os seus processos e agir em cima deles, certo? Basicamente, é um conjunto de técnicas que permitem que a gente faça a análise dos processos de negócio baseado nos registros dos eventos gerados pelos sistemas que suportam esses mesmos processos. A ideia é bastante simples. Tudo que se é feito numa empresa hoje, os seus principais processos, sejam eles o core business da empresa ou processos paralelos, né, são realizados através de sistemas. Sistemas de gestão complexos, como o SAP, por exemplo, ou como Oracle, ou como o Ariba, ou como Salesforce, ou sistemas proprietários menores, certo? Não importa. Tudo isso é feito, ou quase tudo é feito com base em sistemas. O que esses sistemas têm em comum é que a cada ação realizada sobre ele, a cada transação realizada, é gerado um log de um evento, de um registro, dizendo o que foi trabalhado, quando, por quê e ou por quem, certo? E uma série outra de informações. Se nós coletarmos todos esses registros, certo? E trabalharmos esses registros através de algoritmos apropriados de process mining, nós vamos poder gerar modelos dos processos de negócio, modelo daquilo que realmente está acontecendo, não daquilo que as pessoas acham que estão fazendo, mas daquilo que elas fazem efetivamente, certo? E com base nesses modelos apurados e precisos, então nós vamos poder trabalhar os processos de negócio em si. Ou seja, a ideia ela é bastante simples, mas vocês vão ver que ela pode ser tão ampliada em termos de informação que vai tornar Process Mining, e especificamente uma plataforma como o IBC da Celonis, né, uma plataforma, uma ferramenta muito útil para que a gente consiga realizar esta ação de melhoria de processos. Tá bem? E como que o Process Mining se diferencia dos modelos antigos, a maneira antiga de se fazer o mapeamento de processos? Quando eu falo antigo, eu não quero dizer que esteja ultrapassado. É importante que se diga isso, certo? A maneira tradicional de se fazer o mapeamento, que significa juntar as pessoas envolvidas no processo em uma sala e de forma sistemática ir analisando com elas, passo a passo, como o processo é realizado, ainda tem sua utilidade. Mas, como vocês podem perceber, existem diferenças que tornam o Process Mining mais objetivo e completo, mais rápido no resultado trazido, certo? E que permite uma visão mais adequada. À medida que a empresa se modifica e seu processo também se modifica, você tem uma visão que vai acompanhando essas modificações de maneira contínua, ou seja, sem ser necessária a repetição de todo um esforço de levantamento, como era nos processos anteriormente. Bem, então, as evidências, as vantagens ficam claras quando a gente começa a utilizar Process Mining pela eficiência final e pelo resultado final que ele traz. Tá? Quando a gente trabalha com uma plataforma como a Intelligent Business Cloud, né, da Celonis, nós vamos passar basicamente pelas mesmas etapas, só que de uma maneira completamente automatizada, certo? E muito mais centrada na inteligência dos processos. Ao invés de perder tempo tentando identificar se a atividade A ou B é realizada antes ou depois, certo? Eu vou centrar o meu esforço em descobrir a oportunidade de melhoria, efetivamente fazê-las e monitorá-las. Quando a gente trabalha com a Intelligent Business Cloud, o processo inicial se dá pela coleta das informações com base nos sistemas de gestão. Nós vamos amealhar todas aquelas informações que eu falei para vocês antes, certo? E vamos gerar o mapa do processo. O passo seguinte é efetivamente
descobrir e analisar esse mapa do processo para tentar visualizá-los, entender os gargalos, entender os problemas, identificar a causa raiz de cada problema e então definir ações da forma a priorizar o resultado, ou seja, eu vou colocar as ações mais importantes primeiro, certo? Para que eu tenha os resultados mais importantes primeiro, certo? Por fim, eu vou trabalhar na melhora desses processos, com gestão de ações para otimização dos resultados e com gestão de ações automáticas para garantir que os resultados sejam obtidos. E o monitoramento, por fim, como eu disse antes, é importante, porque acompanhando os indicadores principais gerados pelo Intelligent Business Cloud, pelos Celonis, eu vou poder fazer esse monitoramento contínuo do meu processo e aí sim induzir uma prática de melhoria contínua, certo? Que vai garantir no médio prazo que eu tenha processos absolutamente eficientes. Tá bom, mas como é que isso funciona num nível esquemático, certo? Bom, num nível esquemático, eu posso dizer o seguinte: nós temos algumas camadas e alguns componentes dessa solução que é importante entendermos. Na linha de baixo, vocês vão ver os sistemas de gestão, os ERPs, né, que nós temos na empresa com diversas finalidades. Temos o SAP, seja ele on-premise ou cloud, nós temos Oracle com todos os seus componentes, podemos ter um sistema como Salesforce, como o Ariba, e até sistemas específicos, ou até mesmo planilhas Excel, certo? Mais complexas, planilhas Excel que nos ajudam em algum processo. Todos os eventos são coletados e, para isso, o Celonis dispõe de uma grande gama de conectores já previamente preparados, prontos para uso, que basta acoplar no sistema, fazer naturalmente as suas configurações específicas e então trazer esses eventos inicialmente definidos para um núcleo, para um componente de inteligência de Process Mining. É nesse componente de Process Mining que o mapa do processo vai ser gerado, certo? Então, o mapa do processo, que vocês vão ver daqui a pouco como é gerado então nesse momento. Mas o Celonis é mais do que isso, porque ele não faz simplesmente a geração do mapa do processo. Ele ajuda, através de indicadores, que podem inclusive vir de uma biblioteca de indicadores pré-definidos, certo? Então, com base no núcleo de inteligência de processos, a nós entendermos os processos efetivamente, fazendo então com que a gente utilize esses indicadores para fazer a análise detalhada, apurada, e aí então entrar num ciclo de descoberta, de melhoria e de monitoramento contínuo, certo? Em cima desse ciclo é que a gente vai atuar, né, nos diferentes processos que nós temos, e essas ações, por sua vez, vão ser atualizadas, ou seja, vão ser executadas, realizadas sobre os nossos processos, ou sobre os nossos sistemas de gestão, sobre os nossos sistemas ERP. Então, esses são os componentes e esse é o ciclo geral. Agora, seria interessante, uma maneira de ilustrar, nós vermos diretamente como a ferramenta trabalha nisso. Então, eu vou passar a palavra para o meu colega Rodrigo, que vai mostrar a vocês como o Celonis trabalha para um processo específico, e aí vocês vão perceber mais claramente tudo aquilo que nós falamos até o momento. Ok, Orlando. Obrigado pela introdução. Eu vou tentar ser bem rápido aqui para que o nosso amigo Ricardo tenha bastante tempo para falar também. Então, como o Orlando disse, né, você entender o processo é muito importante para você poder atuar sobre o processo. Né? É difícil você dirigir um carro de olhos fechados e muitas vezes isso é como nós normalmente trabalhamos no nosso dia a dia. Então, com Celonis, o que a gente vai fornecer para vocês é uma visão do começo ao fim do seu processo de forma sistêmica, censitária, completa, com todos os dados, sem deixar nenhuma variação do processo escapar, o que normalmente seria impossível de fazer através de uma sessão de mapeamento de processos, a gente faz de forma automática com o Celonis. Tá? Então, só para dar um contexto para vocês aqui e alinhar o tema com o que vai ser apresentado na sequência, o caso de sucesso, na verdade, da EDP, que o Ricardo vai falar na sequência. A gente está falando aqui de uma análise de order to cash, né? De pedido
gerado até o dinheiro na conta da empresa, né? Então, normalmente, o que a gente quer ver é um processo bem limpo nesse tipo de processo. O nosso objetivo, quando a gente trabalha com Order to Cash, é conseguir receber o dinheiro o mais rápido possível, entregar o produto para o nosso cliente da melhor maneira possível, ter eficiência, certo? Quanto antes nós recebermos, quanto antes nossos clientes receber, quanto antes nós recebemos, então tudo fica diretamente conectado. Se a gente olhar aqui, só para dar um contexto para vocês a informação que a gente está analisando mais ou menos 1 milhão de pedidos, né, 988 mil pedidos, e 1,25 bilhões de dólares sendo analisados nesse fluxo. O que a gente está vendo aqui, apesar de a gente estar falando de 988 mil pedidos, a gente está olhando para 404 mil desses 988 mil. Isso significa que a gente está olhando só para uma variação dentre 495 variações. Como eu disse, o Celonis ele vai mostrar todas as variações. Então, a realidade no mundo do Order to Cash é bem diferente do que a gente está imaginando. Ela parece mais esse prato de espaguete. Existem muitas variações. Variações que nem sempre são ideais, variações como devoluções, mudanças manuais, que nem sempre deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Então, o nosso objetivo vai ser aqui com o Celonis estudar as principais variações e tentar entender o que pode ser feito para melhorar não só a entrada de caixa dentro da companhia. Nesse tempo de crise é muito importante a gente ter um controle do caixa apurado. Além disso, também melhorar em paralelo a experiência do nosso cliente no geral. E essa primeira variação aqui é bem comum, uma variação que acontece em 17% dos casos, né? Como a gente pode ver clicando aqui, 17% dos casos, 170 mil dos 988 mil pedidos tiveram passagem pelo aumento, né, extensão do prazo confirmado de entrega. Isso nunca é bom, né? A gente está falando de uma grande quantidade de pedidos que teve que passar por uma atividade manual de lá e aumentar o prazo de entrega. Normalmente, você confirmaria o pedido e geraria o documento de entrega em 3 dias, mas a partir do momento que você tem que aumentar o prazo de entrega, isso aumenta para 10 dias. Então, são 7 dias a mais. 7 dias a mais que o dinheiro não vai entrar na sua conta. 7 dias a mais que você vai ter que esperar pelo recebimento. Nesse caso, nós estamos falando e a gente pode calcular o impacto financeiro. Se eu selecionar essa atividade, todos os pedidos que passaram por essa atividade, eu vejo que 246 milhões de dólares demoraram 7 dias a mais para entrar na conta da empresa. Isso, quantificado em termos de juros, pode significar vários milhares de dólares que deixaram de ser recebidos pela empresa nesse tempo. Mas olhando de novo para a variação em si, a gente tem um outro impacto que é importante avaliar, que é o impacto do esforço manual, né? Essa atividade é uma atividade extremamente manual. Isso a gente pode ver pela taxa de automação. O Celonis pode te mostrar a taxa de automação. A gente vê que a taxa de automação dessa atividade é de menos de 1%. E está certo, essa não é uma atividade que deveria sequer ser automatizada. Mas 168 mil vezes alguém teve que entrar no sistema e aumentar o prazo de entrega. Isso significa 168 mil vezes 10 minutos. Vezes, não sei, 5 minutos. É uma grande quantidade de FTEs, de tempo gasto com uma atividade que sequer deveria ter acontecido para começar. E muitas vezes esse aumento de prazo de entrega é decorrente muito também de problemas simples, como falta de atualização de dados mestres de endereço do cliente, ou a falta de integração por informática, né, e eletrônica com transportadoras e coisas do tipo que geram ineficiências e levam a esse aumento do prazo de entrega. Então é importante combater ineficiências o tempo inteiro. Okay? Então isso é só um exemplo, só uma variação. Eu vou navegar por mais uma variação só para a gente poder ter mais um ponto aqui de discussão. A gente tem, por exemplo, uma aprovação que é um ponto que é bastante comum, que é a aprovação de cheques de crédito. Então, às vezes você vende um produto de valor agregado mais alto, você quer checar o crédito do seu comprador antes de você fazer a confirmação do pedido. Isso aqui está acontecendo em 156 mil casos, que dá 19% do total dos pedidos. Muitas vezes também a aprovação de crédito ela vem com uma base, um nível. Você já estabelece ali que a partir de todos os pedidos acima de 10 mil, por exemplo, tem que passar por uma aprovação de crédito. Mas isso nem sempre deveria se aplicar para todos os seus clientes, primeiro. Se o seu cliente é um comprador bom pagador, né, um bom pagador que dificilmente atrasa um pagamento, ele não deveria sempre passar por uma aprovação de crédito, que leva o tempo todo de processo de 1 dia para 5 dias. Né? A gente adiciona mais 4 dias no seu processo. Então, se a gente somar aqui esses 4 dias mais aqueles 7 dias, a gente já está indo para
11 dias a mais demorando para o dinheiro entrar dentro da conta. Então, uma aprovação de crédito, ela tem que acontecer para aqueles que efetivamente têm algum risco. O Celonis pode te ajudar através da utilização de machine learning, da comparação do comportamento de crédito, do comportamento de compra desse cliente com a empresa, e a partir daí estabelecer se ele deve ou não passar por uma aprovação de crédito. E muitas vezes, se o sistema automaticamente desvia para uma aprovação de crédito, o Celonis pode fazer a avaliação e a aprovação automática com base nesses comportamentos que podem ser mapeados direto com os dados já à disposição dentro dos sistemas da companhia. Tá? Então, é algo que pode acelerar muito o tempo e, obviamente, a aprovação de crédito, se for feita de forma manual, e é uma tarefa muito manual, apenas 9% das aprovações de crédito, nesse caso, acontece de forma automática. Isso também aqui, se você aplicar Celonis nesse processo, você com certeza consegue reduzir, aumentar a taxa de automação dessa atividade de forma inteligente e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo geral que você vai demorar na entrada de caixa dentro da companhia. Okay? Então, só para explorar um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês como seria o dia a dia de um analista dentro da sua área de pedidos, da sua área de vendas, a partir do momento que vocês comprarem Celonis, e vai ser em breve, se tudo der certo, né? Então, olhando para o fluxo do processo, o seu analista poderia, por exemplo, pegar a primeira variação e tentar entender, ok, por que eu tenho tantas extensões de prazo? Eu posso selecionar essa extensão de prazo e tentar ver, por exemplo, quais são os clientes mais afetados por essas extensões de prazo. Então, eu vejo que eu tenho um cliente aqui que teve 7.000 pedidos afetados por extensões de prazo. Eu posso selecionar esse cliente e tentar entender por que tem tantas extensões de prazo para esse cliente. Pode estar relacionado a algum material que ele compra. Então, a gente pode ver aqui que um determinado material é responsável por quase 1/3 de todas as mudanças. Apesar do valor agregado ser baixo, a quantidade de itens que sofre essa modificação, e aqui a gente tem que olhar de dois viés. Obviamente, a gente tem que olhar do viés do faturamento, mas a gente também tem que olhar do viés do custo do processamento do pedido, porque 2.000 pedidos que demoram mais significam que atividades manuais estão sendo executadas. Então, eu posso selecionar esse produto e ver que todos esses produtos, a maior parte desses produtos, tiveram a extensão da data de confirmação de entrega. Então, claramente existe um problema para esse material, nesse cliente, que está gerando 2.320 atividades manuais que poderia ser resolvido. E veja que o analista descobriu isso em uma tela, com alguns cliques, sem ter sequer que explorar muito a solução. Mas o que a gente faz normalmente com o Celonis, a gente tenta criar análises focadas, específicas, como, por exemplo, uma análise que fala de automação diretamente. A gente pode estabelecer uma taxa de automação da empresa e tentar monitorar essa taxa de automação através de todos os dados mestres aqui carregados. E, mais uma vez, uma das partes muito importantes do que a gente fala com o Celonis é que não adianta você simplesmente automatizar por automatizar, né? Simplesmente automatizar porque é possível, porque a atividade é automatizável. É importante saber se aquela atividade sequer deveria existir dentro do seu processo, né? Muitas vezes ela não deveria existir e sofre um certo nível de automação. E aqui a gente tem um caso clássico logo na primeira variação, né? A primeira variação é a variação da extensão da data de entrega e ela tem uma taxa de automação. Então, ou seja, algum gasto foi feito por essa companhia em criar uma automação da extensão do prazo de entrega. Isso é dinheiro jogado fora. Isso é uma ineficiência de processo. Isso jamais deveria ter sequer automação. Mas, em outro caso, em outro lado, atividades como confirmação do pedido são atividades que podem ser 100% automáticas, ou pelo menos uma grande taxa de automação. A gente tem clientes de referência que têm taxas de automação, taxas do que a gente chama de touchless orders, dentro da área de pedidos, acima dos 90%. Então, quando você fala que você tem uma taxa de confirmação de pedidos de apenas 11% de forma automática, isso é muito baixo. Ao mesmo tempo que é um problema, também significa uma grande oportunidade de ganho de eficiência. Se a gente conseguir aumentar essa taxa de 11% para 50%, é uma grande quantidade de tempo que vai ser liberada dos seus analistas em uma atividade trivial, como confirmar um pedido, e eles vão poder gastar esse tempo buscando eficiência, buscando maneiras de tornar o seu negócio mais robusto e mais rentável. Né? Mesma coisa, envio da invoice, apenas 34% de automação. Essa é uma atividade altamente automatizável. E como eu disse, o Celonis ele pode fazer isso com base
nos dados mestres, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, por cliente, eu posso ver aqui um cliente, vamos pegar um cliente aqui como a Red Bedroom, ela tem uma taxa de automação de apenas 28%. A gente vê que a Red Bedroom, quando a gente olha o fluxo de processos do que normalmente ela compra, ela tem uma taxa de automação bem baixa e ela tem bastante variação. Significa que a Red Bedroom vem sofrendo uma boa parte dos pedidos, uma boa parte dos pedidos dela, 19% dos pedidos dela sofrem aprovação de crédito. A gente tem a extensão do prazo de entrega, a gente tem mudanças de preço, a gente tem várias ineficiências sendo aplicadas sobre a Red Bedroom. Isso nunca é bom, né? É um cliente aparentemente que vem comprando numa curva ascendente, a gente pode acompanhar pelo tempo, né, pelo prazo, eles vêm comprando numa curva ascendente e apesar disso a gente trata ele mal, né, com um processo ineficiente, uma taxa de automação baixa, um fluxo demorado, o cliente que compra um bom valor. Nós aqui, na verdade, nós estamos só prejudicando a experiência do cliente, mas esses 3 milhões de dólares que ele comprou demoraram um prazo além do necessário para chegar dentro da nossa conta e nós nos prejudicamos no processo, muito mais do que o cliente. Então, só para fechar aqui, eu não quero me estender muito, eu quero dar tempo para o Ricardo, eu queria dar para vocês aqui mais um ângulo legal de uso de Celonis. Enfim, vocês todos já passaram por essas sessões de Process Mapping no passado, alguma vez na vida, e receberam como resultado final um lindo mapa de processos como esse que vocês estão vendo aqui, um BPMN, gerado em alguma outra ferramenta. O que a gente pode fazer com o Celonis? A gente pode importar o seu BPMN, mapear as caixinhas, as atividades que acontecem no processo e dar para vocês qual é o nível de conformidade do seu processo com base naquilo que vocês definem como o padrão, como é que é o processo ideal. A gente percebe nesse caso, nessa empresa, eles têm um nível de conformidade de 59%, né? 411 mil processos foram não conformes, e houve 40 violações em média. A gente vê aqui quais são as principais violações. E, obviamente, a extensão do prazo de entrega é a principal violação, além do cancelamento de pedidos, devoluções, envio de notificações de cobrança e coisas afins. Então, vamos ver aqui qual é o comportamento, por exemplo, da extensão do prazo de entrega. Uma parte muito importante do Celonis é ser capaz de, através da inteligência artificial embutida no Celonis, ajudar os analistas a conseguir identificar a causa raiz por trás dos problemas. O Celonis pode fazer isso de forma natural através da nossa inteligência artificial Pi. E a gente consegue ver claramente aqui quais são os principais produtos envolvidos, grupos de materiais, clientes. A gente poderia ir adicionando mais dados mestres aqui a essa análise e dar para vocês uma visão completa de quais são as causas raízes por trás da violação, né, que gera uma ineficiência grande, né, um processo padrão, demora 19 dias. Quando ele passa por essa parte de ineficiência, ele aumenta para 48 dias. A gente quase que triplica o tempo de processo. É importante saber quais são as ineficiências e quais são as causas raízes para depois você poder mitigar essas causas raízes, né? E só para mostrar para vocês uma outra parte rapidamente do Celonis, o Celonis ele vem com uma grande quantidade de processos conectados. A gente está falando aqui hoje de order to cash, mas a gente tem vários outros processos, análises prontas para serem utilizadas por vocês. Basta clicar no processo, como compras, conectar o processo e automaticamente começar a analisar dentro do seu ambiente, tá? Com a conectividade já estabelecida pelo Celonis, ok? Então, sem mais delongas, eu vou então aproveitar esse gancho para encerrar a minha parte e passar para o Orlando para que ele faça aqui a passagem para o Ricardo. Obrigado, Orlando. Muito obrigado, Rodrigo. Então, como nós havíamos falado, né, desde o começo, muito obrigado aí pela sua apresentação. Quero lembrar a todos que estão assistindo aqui que vocês podem colocar as suas perguntas, né, no ícone Q&A que vocês veem aí na barrinha, né? Podem colocando suas perguntas ao longo da apresentação, que ao final nós vamos procurar responder a todas elas. Eu quero então passar agora a palavra para o Ricardo Henriques, né, que vai nos trazer a experiência da EDP, ele que já tem experiência de 3 anos no uso dessa ferramenta Celonis, né? E então vamos ouvir aqui como ele pode nos
nos apresentar isso e falar dos caminhos das pedras para utilizar os celones em nossas empresas. Ricardo, com você. Olá, boa tarde a todos. Vou aproveitar. Estão-me a ouvir bem? Sim, está ótimo. Ok, muito bem. Então vou aproveitar para fazer aqui a transição. Orlando, pedia só depois para confirmar se já estão a ver Já estamos, a está na tela. apresentação. Ok, então já está a tela cheia. Sim. Muito bem, então, o meu nome é Ricardo Henriques, eu faço parte da EDP Comercial em Portugal, é uma empresa comercializadora de energia no mercado livre nacional em Portugal, e como disse o Orlando, e aproveito também para agradecer aqui o convite para estar hoje aqui a partilhar o nosso caso de Process Intelligence na EDP Comercial. De facto, nós já estamos a trabalhar nesta área há 3 anos e sensivelmente há 5 anos em automação de processos. Começava por dar-vos aqui um contexto muito rápido daquilo que é a nossa realidade do nosso negócio em Portugal na comercialização de energia. Portanto, nós estamos num setor que temos não só a comercialização de eletricidade e gás, mas também de serviços, e já com uma presença bastante grande de clientes no canal digital. Reparem que temos já mais de 1 milhão de clientes no nosso caso, e para o universo de 4 milhões de clientes de eletricidade é bastante importante, e portanto já temos uma presença digital grande também dos nossos clientes. E é um mercado que está a crescer muito também na instalação de soluções de eficiência energética, nomeadamente o solar. E portanto nós, para respondermos a estes desafios que aparecem aqui, por um lado daquilo que é a experiência dos nossos clientes, aumentar as vendas, reduzir ao máximo os custos com a prestação dos serviços, garantindo também todo o compliance do ponto de vista regulatório e garantindo que somos uma empresa sustentável, nós acabamos por ter um grande volume de operações, tanto ao nível do segmento de mercado B2C como do B2B, muitos contactos que anualmente fazemos com os nossos clientes, temos muitas tipologias diferentes de serviços e acabamos por ter já aqui uma digital workforce que em Process Automation já conta com mais de 100 robôs que estão diariamente a trabalhar sobre os nossos processos de negócio. E portanto toda esta aventura em torno da inteligência dos processos nasce muito porque nós, quase de uma forma obsessiva, queremos perceber efetivamente qual é que é a experiência que estamos a dar aos nossos clientes. E aqui, quando eu falo em experiência, estamos a falar desde a fase da venda de um determinado produto ou serviço, depois toda a componente da contratação, da faturação, das cobranças e inclusivamente da gestão da dívida. Reparem que a experiência que nós oferecemos aos nossos clientes, e eu tenho aí algumas métricas de 2018, em termos de atenção ao cliente, nós temos cerca de 1 milhão de operações, mas que do ponto de vista de excelência operacional e no back-office se materializa em mais de 5 milhões de operações, que fazem parte de toda uma interligação de vários processos que estão interconectados em si, e daí ser mesmo muito importante trabalharmos nesta vertente da inteligência dos processos. Importante porquê? Porque nós temos que abandonar aquilo que são as percepções, trabalhar com muita objetividade e, portanto, há 3 anos atrás o desafio que nós tínhamos era passar a trabalhar com a visualização do processo real a ser executado. Por outro lado, ver os processos numa perspectiva interconectada e não apenas baseada em silos.
sempre que temos problemas em processos, ou no tratamento de exceções, ou algum comportamento instável, conseguir fazer um trabalho todo analítico, rápido e o mais fácil possível, e também tentar, por via desta tecnologia, reduzir muito a dependência daquilo que são as competências técnicas, que nós sabemos que muitas vezes acabamos por ficar dependentes quando estamos a analisar processos, porque os processos têm uma grande dependência e estão todos eles suportados em sistemas de informação. E, portanto, foi esta a nossa ambição há 3 anos. O nosso use case é um use case que nós chamamos de Sales to Depth, ou seja, como eu já falei, percorre um pouco todo o ciclo da receita, desde a venda até à gestão da dívida, que incorpora o contencioso, e também com toda a componente de atenção ao cliente. Nós usámos uma abordagem Big Bang, portanto, em que fomos percorrer todos os processos, baseado numa metodologia de implementação da descoberta dos processos de negócio com Celonis via Scrum Agile. E do ponto de vista da plataforma, o nosso modelo é um modelo que procura descentralizar toda a analítica em cima dos processos e, portanto, criámos condições para a nossa equipa central implementa a descoberta inicial dos processos de negócio e cria toda uma base, mas depois temos as operações e os utilizadores de negócio já a fazerem toda a exploração de análise em cima dos vários processos de negócio. Nossa implementação de Celonis conta com uma base de dados SAP HANA que tem componentes de integração de Smart Data Access e Smart Data Integration. Portanto, e isto porquê? Porque nós temos várias fontes de informação completamente distintas, como podem ver, desde SAP, Oracle, Big Data, Hadoop, OutSystems e Salesforce, entre outros sistemas. E, portanto, o nosso use case, como veem, tem uma grande heterogeneidade do ponto de vista das fontes de dados que estão aqui subjacentes. E, portanto, como é que nós começamos todo este caminho de descoberta e começando pelos dados? Vou-vos dar aqui um exemplo concreto, que é talvez dos processos mais críticos em fornecimento de energia, que tem a ver com a visualização de um processo de religação após interrupção do fornecimento de eletricidade de um cliente. E, portanto, o que nós fazemos aqui é, temos uma fase inicial que, via Process Explorer, e fazemos todo o discovery inicial do processo. Assim que descobrimos o processo, tipicamente acabamos por identificar aquilo que são alguns indicadores de performance do mesmo, que podem ser idênticos àqueles que já existiam, podem ser novos, ou inclusivamente até podem vir a ser uma melhoria daqueles que já existiam. E ao mesmo tempo que o fazemos, identificamos também alarmes operacionais que possam ser críticos e que nos devem avisar sempre que determinado tipo de ocorrência existe naquele processo de negócio. Esse exemplo que aparece aí é, por exemplo, a ser avisado sempre que integra um pagamento de um cliente, garantir que no máximo em 20 minutos não tenho situações em que não restabeleci o fornecimento de energia a um cliente que pagou, que é algo totalmente crítico. E, por último, navegando aqui dos dados para as ações, todo o trabalho de análise de variantes e também a componente de melhoria contínua, que já foi referida aqui anteriormente na apresentação, que nos permite depois ir fazendo as várias afinações relativamente aqui à melhoria do processo. Para partilhar convosco alguns números, portanto, nós atualmente na nossa implementação temos sensivelmente 81 milhões
de casos que estamos a observar em Celonis, portanto, desde contratos, faturas, pedidos de serviço. Contamos já com cerca de 50 alarmes operacionais, temos uma comunidade ativa com mais de 100 utilizadores e numa base diária temos em média, mais de 50 sessões permanentes em Celonis. O nosso projeto foi, o ano passado, reconhecido em Portugal com um prémio dos Digital Awards e também internamente acabou por ser um projeto reconhecido dentro da própria EDP Comercial pelos nossos colegas que nos atribuíram aqui um prémio de Innovate Together, ou seja, de inovação em conjunto, tendo em conta que este é um projeto transversal. Dando alguns exemplos em concreto, nós estamos a utilizar esta tecnologia para ir visualizando não apenas o silo de cada processo, mas uma visão interconectada, por exemplo, entre as vendas e a contratação, ou por exemplo, entre a contratação e a faturação, ou entre a faturação e os pagamentos. Isso é bastante importante porque quando os donos de processo visualizam um pouco para trás ou um pouco para a frente do seu processo, repensam a forma como alguns dos KPIs estavam anteriormente definidos. Por outro lado, estamos a utilizar também a análise de variantes, como eu já tinha falado anteriormente, numa perspectiva de identificar de forma mais acelerada novas melhorias para o processo em concreto em análise e fazer o benchmark de atividades em vários processos, com lógicas diferentes, comparar segmentos ou comparar tipologias de produtos ou comparar parceiros, tem sido bastante útil. Por outro lado, temos ainda uma série de outras análises que nos permitem visualizar como é que os nossos clientes estão a reagir relativamente a determinados eventos, por exemplo, quando comunicamos com eles por correio postal, por via digital, SMS ou e-mail. Também estamos a utilizar muito Process Mining para fazer análises mais aprofundadas de churn e, como já tinha referido aqui anteriormente, também benchmark em termos de performance de equipas. Dando aqui um exemplo concreto em atenção ao cliente, é bastante interessante ver que, através da visualização daquilo que é a experiência que estamos efetivamente a dar aos clientes, por exemplo, numa perspectiva em que temos front office, middle office e back office, nós conseguimos perceber o impacto que algumas causas podem ter na nossa performance em termos de atenção ao cliente, nomeadamente a forma como gerimos o backlog no front office ou mesmo no próprio middle office, aquilo que é o impacto em termos de transições de um determinado pedido de serviço para uma equipa que pode não ser a equipa certa para tratar daquele caso, e também o efeito da rotatividade dos operadores quando estão a tratar um determinado caso, que também tem impacto nos níveis de serviço. Isto tem sido, sobretudo, um trabalho de alteração de forma de pensar. Esta tecnologia é uma tecnologia diferente do tradicional BI, que muitas vezes sugere e questiona a forma como os processos de negócio eram vistos anteriormente, e portanto temos algumas situações em que as próprias equipas que são especialistas e dominam um determinado processo de negócio, numa fase inicial até não acreditam que efetivamente possa ser assim aquilo que está a acontecer, e portanto rapidamente temos transições de isto é impossível para como é que é possível isto estar a acontecer. Por outro lado, e como tinha já referido anteriormente, esta tecnologia é uma tecnologia que desencadeia a identificação de
novos indicadores de performance sobre os processos de negócio. E porquê? Porque ela tem um nível de transparência diferente que permite muitas vezes olhar para o processo sem um conjunto de regras que estavam anteriormente a enviesar a forma como calculávamos o desempenho daquele processo. E por outro lado, por vezes temos um pouco a tendência de será que vamos monitorar aquilo que está a acontecer agora ou vamos olhar para o passado e tentar perceber efetivamente o que aconteceu para melhorar o nosso processo. Alguns fatores críticos de sucesso para partilhar com quem ainda está a começar ou que vai começar nesta aventura da implementação de tecnologia de Process Mining. Eu começaria por dizer que quem tem que integrar e relacionar dados que vêm de vários tipos de fontes diferentes, é muito importante juntar competências técnicas e funcionais na equipa que vai implementar esse projeto, porque é uma forma acelerada de garantir que o chamado Process Discovery é algo que resulta de forma mais rápida. Por outro lado, escolher bem aquilo que são os melhores processos para começar, isso é algo que é determinante também para o sucesso da iniciativa, e aqui há várias técnicas para poder escolher esses mesmos processos, ou pela sua criticidade, ou por serem processos que eventualmente não têm atualmente um grau de estabilização grande e até do ponto de vista analítico não são tão explorados e podem ser bons candidatos. O sponsorship é fundamental, ou seja, uma iniciativa desta natureza é de tal forma transformadora que precisa de um compromisso direto da gestão de topo, que gestão de topo essa que vai fazer um investimento, mas ao mesmo tempo também quer perceber como é que o valor é capturado e é extraído desta mesma iniciativa. E, portanto, é muito importante, desde a primeira fase e o primeiro momento, estabelecer um compromisso de como se pode medir a utilização desta tecnologia caso a caso e garantir que se faz sempre esta medição de valor para se reportar esse mesmo valor à gestão de topo. E por último, há de facto um trabalho que é mais longo e demora algum tempo, que tem a ver com a promoção de uma cultura de process mining que não é igual àquilo que são os padrões normais de mapeamento de processo e de BI. E, portanto, uma lógica de comunidade tem que ir sendo trabalhado e demora o seu tempo, mas é bastante importante trabalhar esta questão do mindset. Por último, e apenas para partilhar convosco aquilo que são também desafios e aspirações que nós temos. Portanto, nós estamos a trabalhar muito numa lógica de melhoria contínua, mas sempre utilizando uma framework de realização de valor que nos permita, através de Process Mining, ir identificando quais é que são os caminhos para recolher e suster valor por via do Process Mining. Estamos ao mesmo tempo a desenvolver cada vez mais a nossa comunidade de Process Mining, a fazer muita interligação entre Process Mining e Process Automation, e aqui está também diretamente ligado com o ter, por um lado, o Process Mining a descobrir oportunidades de automação, mas também ter, por outro lado, a automação a trabalhar em cima daquilo que o Process Mining possa identificar como exceções e que podem ser essas mesmas exceções aos processos tratadas por robôs. E por último, uma componente muito importante, até agora nesta fase de pandemia, que tem a ver com aumentar os níveis de previsibilidade em cada um dos processos. E aqui estamos a recorrer já a algumas técnicas
de inteligência artificial e machine learning que nos permitem acelerar do ponto de vista analítico sempre que vamos realizar um novo trabalho de process mining com um determinado objetivo que nos permita perceber efetivamente quais é que são as dimensões que devemos analisar para chegar às tais conclusões que nos permitem melhorar os nossos processos de negócio. E basicamente era isto que tinha para partilhar convosco. Entretanto, Orlando, passava para vocês. Ótimo, muito obrigado, Ricardo, pela sua exposição, muito informativa e realmente muito rica de insights aí, da sua experiência, né? Deixa eu me voltar aqui. Então, agora nós estamos abertos aí para as dúvidas de quem quiser, podem colocando as dúvidas aí no Q&A, mas eu vou usar as minhas prerrogativas de host e começar com uma dúvida para o Ricardo, que me ocorreu enquanto ele estava fazendo a sua explanação. Na verdade, são duas, né? A primeira pergunta, Ricardo, que eu gostaria de saber de você é assim, como que a EDP deu o seu primeiro passo no uso dos Celonis? Você falou do processo Sales to Debit, que é um processo central para a EDP comercial, naturalmente, mas antes disso, vocês chegaram a realizar algum projeto piloto dentro de um processo menor, mais restrito, ou já foram direto para o processo core? E a outra pergunta é como é que vocês estão trabalhando a formação das suas equipes de especialistas em Celonis, especialistas em Process Mining? Claro que provavelmente nos primeiros vocês utilizaram o apoio externo, mas agora como é que está a questão dos seus desenvolvimentos internos também? Tá? Muito bem. Então, começando pela primeira pergunta, que está mais relacionada com a origem e como tudo começou, na verdade isto não começou há 3 anos, porque há 3 anos nós desenvolvemos realmente uma prova de valor e era uma prova mais simples de Invoice to Dep, portanto tinha menos eventos e era mais simples de implementar, mas isto tinha a ver já com uma preocupação mais antiga que nós tínhamos na análise e monitorização de processos, nomeadamente daquilo que é o nosso ciclo da receita e portanto nós há cerca de 5 anos que já andávamos à procura de ferramentas de Business Activity Monitoring. Só que tudo o que tínhamos feito anteriormente eram sempre iniciativas em que não tínhamos até então descoberto uma tecnologia que nos permitisse de uma forma tão acelerada, portanto com tanta velocidade, chegar a esta descoberta dos processos. E portanto nós, exatamente para este processo de interrupção de fornecimento, que é talvez o mais importante na nossa cadeia de valor. Só para vocês terem uma ideia, tínhamos estado a fazer, antes de desenvolver esta implementação da prova de conceito, na altura com a Celonis, um trabalho que tinha demorado ainda algumas semanas a tentar mapear e a tentar desenhar todo esse processo e como é que ele estava suportado em sistemas. E o que aconteceu foi, a partir do momento em que usámos, até antes da prova de conceito, um trial da própria Celonis, vimos que com alguns dos dados que nós já tínhamos, conseguíamos de uma forma muito mais rápida tirar conclusões mais interessantes. E portanto foi depois a partir daí que desenvolvemos esta prova de valor, que aliás na altura foi com a Celonis e acabámos por comparar até também com outro tipo de tecnologias. Relativamente à segunda pergunta, e em matéria de formação, portanto, nós temos realmente
na nossa comunidade diferentes roles. Portanto, temos a nossa equipa central de Business Enablement and Transformation, que tem, digamos, já um nível de certificação em Data Scientist, Celonis, e esta é uma equipa que cria todas as bases perante tudo o que temos em Celonis, ou seja, sempre que é preciso adicionar um evento, sempre que é preciso adicionar contexto, isto passa pela nossa equipa. E os business users que depois ou consomem informação de Celonis, ou que até podem estar a construir novas análises acima dos processos, normalmente o que recomendamos é que façam o online training e agora mais recentemente até divulgámos o último manual que a Celonis publicou e que já explica bastante bem aquilo que é não só o conceito, como permite já uma utilização relativamente básica do Celonis. Não sei se respondi, Orlando. Não, perfeitamente, está bastante claro tanto o caminho inicial que vocês tomaram, quanto a maneira como vocês estão trabalhando aí na formação e na divisão de responsabilidades na equipe, que são dois pontos que sempre ocorrem para quem está começando a trabalhar com os Celonis, né? Qual é o primeiro passo e depois disso como é que eu ganho autonomia no uso da plataforma Celonis, né? Sim, e Orlando, e já Sim. agora só uma nota, isso foi um dos critérios também da avaliação das várias tecnologias que nós trabalhamos, ou seja, nós já sabíamos que tínhamos alguns business users que trabalhavam com outras ferramentas de BI e a nossa dúvida é até que ponto é que no futuro, tendo eu uma tecnologia de process mining, eu consigo de uma forma rápida dar esta autonomia aos nossos utilizadores de negócio. E esse foi um dos critérios também que nos, na altura, determinou a escolha de Celonis, porque o que eu posso partilhar convosco é que um utilizador de Microsoft Power BI muito rapidamente consegue trabalhar com Celonis e é uma transição simples. Isso para nós era importante, porque existem outras tecnologias de process mining em que é mais difícil constituir essa autonomia. Perfeito, ótimo. É interessante saber isso também, quais seriam, vamos dizer assim, os requisitos básicos para um usuário intenso do Celonis, né? Bom, eu não sei se algum dos nossos colegas aí, apresentadores aí também, se o Rodrigo tem alguma pergunta para fazer para o Ricardo. Ainda não recebemos nenhuma pergunta da audiência, mas se não tivermos novas perguntas, como já estamos aí um pouco avançados no horário, eu vou dar por encerrada essa nosso webinar, né? Alguma pergunta, Rodrigo? Alguma coisa que você queira Não, falar? eu acho que não. Eu acho que reforçando um pouco o que o Ricardo acabou de falar, né, um ponto que a gente foca muito no nosso processo de vendas, inclusive nas nossas demonstrações, é explicar para os nossos clientes que é necessário ter um modelo operacional depois que você adquire uma tecnologia como essa, porque é uma tecnologia transformadora. Ela muda a forma como a empresa trabalha, ela muda os processos de uma forma completa. Então é importante que exista um modelo operacional, sabendo que, imaginando quem efetivamente vai ser afetado pelo processo, vai ter que ter o seu dia a dia mudado, quais são as pessoas que têm que ser envolvidas. Então isso é uma parte muito importante, é bem interessante ver como que a EDP alavancou essa oportunidade. Tá ótimo, muito bem. Então, bom, gente, eu vou deixar aqui na tela, né? Vou mudar. Estou aqui na tela, então, os nossos contatos aí, o meu contato na Ciência, o
contato do Rodrigo Carvalho na Celonis. Estamos à disposição. Agradeço novamente a presença do Ricardo Henriques, que está lá nessa tarde, lá em Portugal, em Lisboa, nos acompanhando, ao Rodrigo Carvalho, que também nos acompanhou aí, fez essa apresentação do Celonis, e a todos os que estiveram conosco aí até o momento, muito obrigado e ficamos à disposição. Bem, um bom dia para todos. Obrigado, bom dia, pessoal. Tá, muito obrigado também, obrigado. Obrigado, pessoal.